Boa noite, Lucas. Salve Maria. Oi, Igor, salve dia, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E você, tudo certo? Graças a Deus. Ô pessoal, boa noite. Eu e eu convidei o Igor para estar fazendo um podcast com a gente, é o primeiro podcast no canal, né? E ele vai falar sobre um tema muito importante que vai nos ajudar na nossa santificação, na nossa conversão. Pode falar o tema que a gente vai falar, Igor, hoje. Então, eu escolhi o tema do sacramento da penitência, da confissão, e como base para falar um pouco a respeito desse sacramento tão importante, eu usei principalmente o Tratado de Santo Afonso Maria de Ligório, chamado Para Confessar-se Bem. E Uhum. também eu separei uns trechinhos aqui do Catecismo Romano, né, baseado no Concílio de Trento. Eu acho que vai ser importante, sabe, usar como base para falar um pouco sobre esse sacramento. Assim, ô Igor, primeiramente, se você quiser fazer alguma oração para a gente começar. Tá certo? Pode ser. Vamos fazer a oração de São Tomás de Aquino, pedindo sabedoria, e aí depois a gente reza uma Ave Maria em honra de Nossa Senhora, sede da sabedoria, pode ser? Pode ser, hoje é dia de Nossa Hora do Rosário, né? A gente entrega ela também. Tá certo, então. Vamos começar. Pode ser, então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que, pelo mesmo Espírito, apreciemos retamente todas as coisas e nos alegremos sempre com as consolações da sua presença. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Oração de Santo Tomás para os estudos. Ó Criador inefável, aquele que dos tesouros de sua sabedoria formou os 9 coros de anjos e os colocou no alto, acima dos céus, em uma ordem maravilhosa, e primorosamente moldou e uniu todas as partes do universo. Tu que és a verdadeira fonte e um princípio de luz e sabedoria, condescende-te a derramar o brilho de tua luz sobre as trevas do meu entendimento, e assim dispersar a dupla escuridão do pecado e da ignorância em que nasci. Ó tu que tornas eloquentes as línguas dos bebês, instrui minha língua e derrama em meus lábios a graça de tua bênção. Conceda-me a perspicácia para compreender o que leio, poder para retê-lo, sutileza para discernir seu verdadeiro significado e clareza e facilidade para expressá-lo. Ordena o meu início, dirige e promove o meu progresso, completa e abençoa o meu fim. Tu que és o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Ave Maria. Só para você rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora do Rosário. Tá? Aham, pode Ave ser. Maria, Cheio. cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, Rogai por nós. rogai por nós. Ô Igor, tá Pode falar, escutando? estou escutando. Primeiramente, antes de começar o tema, eu queria ver com você, né, a respeito da sua conversão, como foi chegar ao catolicismo tradicional, né, como conheceu o catolicismo tradicional, saiu do modernismo. Bom, eu não fui criado como católico. Eu fui criado como testemunho de Jeová, né, eu era protestante, né, dessa seita. A minha mãe começou a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová quando eu tinha 8 anos de idade. E acabou que, basicamente, a família toda seguiu esse caminho, esse rumo. Então, ali na infância, adolescência, né, no começo ali da vida adulta, eu fui
eu fui bem ativo nesse grupo religioso, nessa seita, Uhum. e como todo bom protestante, né, eu tinha aversão ao catolicismo, né? Detestava a Igreja Católica, achava que era uma coisa diabólica e tal. É, mas eu gostava muito de ler, eu gostava muito de estudar e estudava as doutrinas deles e outras coisas assim que eu encontrava, né? Com a internet a gente teve assim um acesso à informação. E aí eu me lembro que eu comecei nesse meu interesse por estudar coisas sobre religião, eu eu entrei em contato com algumas informações que falavam sobre erros dessa seita, da história da seita, falsas profecias e problemas nesse sentido. Eu comecei a estudar isso e percebi que, de fato, aquela era uma religião falsa, né? Eles tinham escondido um monte de erros doutrinários e falsas profecias que eles tinham feito e tal. E, com isso, eu decidi sair. Uhum. Um dos principais motivos foi a questão da doutrina da Santíssima Trindade, a divindade de Jesus Cristo, que essa seita da Assembleia de Jeová nega. Eles são meio que arianos nesse sentido, acreditam que Jesus Cristo é uma criatura, que é filho de Deus por ser a principal criatura de Deus, mas não que ele seja Deus. Sim, é um... Quando eu estudei sobre a doutrina da Trindade, isso eu pedi a Deus iluminação nesse sentido. Realmente ficou provado que através dos meus estudos, eu vi que realmente tinha sido ensinado errado, que Cristo é Deus de fato. Sim. E aí eu decidi sair e me tornei protestante, né? Cheguei em cultos evangélicos, cheguei a frequentar até, na minha curiosidade, frequentei sessão de espiritismo, estudei um pouco sobre os mormons, enfim, um monte de doutrinas. Mas eu tinha esse certo preconceito com a Igreja Católica. Até que eu, me abrindo a conhecer um pouco mais, né, fui convidado uma vez para ir a uma missa e fui. Era uma missa nova, eu estranhei a questão do rito, né, da liturgia, achava aquilo um pouco, para quem estava acostumado com a coisa protestante Uhum. mais espontânea, digamos assim, eu achei até um pouco estranho aquela questão de ter um rito. Mas continuei a estudar sobre o catolicismo e comecei a ficar encantado com a história dos santos, com a riqueza da doutrina, e fiquei sabendo de um grupo mais conservador aqui em Ribeirão Preto, através do hoje meu padrinho, né? Era um amigo meu, eu o convidei para ser meu padrinho de batismo, Uhum. posteriormente, e eu fiquei sabendo desse grupo conservador que tinha a missa tridentina aqui em Ribeirão Preto. Uhum. À época, devido ao Sumorum Pontificum do Bento XVI, Sim. eles conseguiram a permissão da diocese, né, local, para ter a missa tridentina, e eu comecei a frequentar. E comecei a estudar com o pessoal, e aquilo me chamou muito a atenção. Pouco tempo depois, o grupo acabou se fragmentando, porque grande parte do pessoal foi para a Fraternidade São Pio X. Sim. Foi ali com aquele grupo que eu aprendi bastante sobre a questão do Vaticano II, quais eram os problemas do Vaticano Uhum. II, as diferenças entre o catolicismo tradicional e o catolicismo conciliar, como nós chamamos, né? Esse catolicismo liberal que inventaram com o Vaticano II. E no começo eu fiquei um pouco dividido, porque eu tinha aquela mentalidade conservadora, obviamente, mas eu acreditava que, por uma questão de obediência, nós deveríamos estar ligados a Roma, e eu frequentava tanto o rito tridentino, com esse padre ligado à diocese, como também frequentava missas novas, né, a missa no rito de Paulo VI. Uhum. E algum tempo depois eu percebi que isso era impossível, não tem como conciliar uma coisa com a outra, são, são igrejas totalmente diferentes, são doutrinas diferentes, são missas diferentes. O que o Vaticano II fez foi criar, de fato, uma nova religião, Sim. e em vista disso, eu decidi
e para a Fraternidade São Pio X. E aí passei anos lá estudando com a Fraternidade São Pio X, né, frequentando as missas, até que, até que mais recentemente, há uns 2 anos, eu comecei a estudar um pouco mais a fundo a questão do papado em si, Sim, né? Se era possível que o homem que se assenta na cadeira de Pedro e ensina doutrinas falsas e erradas, né, com o Concílio Vaticano II, se é possível que esse homem seja pontífice ou não. Hoje eu tenho uma posição que é chamada sede vacantista, sim, sim. né, no meio tradicionalista, que é a posição de que não é possível, devido à natureza do papado, não é possível que o Papa ensine heresias, não é possível que o Papa promulgue a falsidade, porque isso seria contra a indefetibilidade e a infalibilidade da Igreja, né, do próprio pontífice em si. É. Então esse é um resumo mais ou menos bem resumido mesmo da minha história, né? Eu tive um monte de outras experiências aí, de altos e baixos, de dúvidas, e é um resumo, assim, bem resumido. Não, é que essa questão do pós-concílio, todos nós, né, passamos por essa, esse momento de espinho, né? Porque a gente conhece a tradição depois de passar por isso, renovação carismática, né, que é o protestantismo dentro dessa falsa igreja do Concílio Vaticano II. E até a gente passa por cada perrengue, né? E depois a gente acaba conhecendo o verdadeiro caminho, né? Graças a Deus. É, vamos para o tema agora? Sim, vamos, e é Então, interessante falar desse tema, porque hoje em dia muitas falsas doutrinas ou falsas noções corromperam o sentido do sacramento da penitência. nossa, A é gente verdade. vai falar um pouquinho sobre isso. Sim, cara, é verdade, porque hoje as pessoas, até mesmo aquelas pessoas que se dizem católicos, não sabem o que é confissão, não sabem como se confessar, né? Às vezes vai se confessar, em vez de contar o pecado, acaba querendo que o padre conte uma coisa da parte espiritual ali, e fica horas e horas, e mais gente querendo se confessar, a pessoa não sai, não sai da fila do É, confessionário. É muito difícil. Não, mas a gente não pode culpar a pessoa, né? Porque isso vem, a raiz disso é o Concílio Vaticano II, né? Não tem como culpar a pessoa. E lembrando, pessoal, uma coisa, eu quero que vocês entendam que aqui é um bate-papo e o Igor vai pegar livros da parte de um santo, que é o Santo Afonso, pegando referência em Santo Afonso. Não é coisa da cabeça do Igor, não é coisa da cabeça do Lucas, né? A gente não é padre para estar ensinando, mas nós pegamos referências aos livros que os santos nos ensinam, né? O Igor, o Igor. oi, tô aqui, pode dizer. Tá dando para escutar, né? Tá perfeito. Então a gente vai dividir em duas partes, né? Eu acho que ficaria melhor dividir em duas partes, né? Aí a questão A da primeira parte, né? A gente aí você já pode falar, né? Que sobre as noções falsas, né? Que é o sacramento da confissão, que os protestantes, os modernistas ensinam para as pessoas, entendeu? Ensina uma coisa totalmente diferente do que a igreja ensina, né? Que é essa a respeito das falsas, né? Das noções falsas, né? Que eles ensinam. Ah, É, confissão, tal. realmente, antes de falar da confissão propriamente, a gente tem que ter uma noção de uma série de doutrinas católicas que vêm da revelação e da tradição, Uhum, para que a gente possa compreender a necessidade e a importância desse sacramento, né? Como, por exemplo, a noção da graça santificante, que é a graça, qual que é a necessidade que nós temos dos sacramentos como meio de ter infusa a graça nas nossas almas, né? A distinção entre a nossa natureza e a natureza divina, que é sobrenatural, né? uhum, Essas coisas, infelizmente, foram distorcidas na mentalidade da igreja moderna,
e é totalmente já destruída no protestantismo, né? Que como ex-protestante, posso dizer que o protestantismo tem umas falhas muito graves na sua doutrina que corrompem totalmente a noção do que é a graça santificante, a necessidade da igreja para a salvação, enfim. Essas falsas noções, elas prejudicam o entendimento do que é o sacramento da penitência, a necessidade da confissão, e isso simplesmente impede que as pessoas se salvem, né? Esse sacramento é tão importante que, depois do batismo, se a graça for perdida através do pecado mortal, o único meio para se recuperar a graça é através da confissão. Sim. A gente vai falar um pouco a respeito disso, a gente a contrição perfeita, né? A gente vai abordar essa parte da doutrina, porém, até mesmo a contrição perfeita, ela presume, ela tá incluída na contrição perfeita o desejo de se confessar. Então, esse é o único modo de conseguir o perdão dos pecados. Mas para isso a gente precisa fazer, primeiro, uma exposição, ainda que breve, a respeito da doutrina da graça santificante, né? O que é a graça santificante? O que é o pecado? Qual é a gravidade do pecado? É muito comum hoje, por exemplo, eu ouvi uma vez um comentário de uma mulher muito assim, uma senhora já de muitos anos, né, participando da igreja, né, na igreja conciliar, vai à missa, aos grupos da RCC e tal, e ela chegou uma vez e disse que não, mas o pecado não ofende a Deus, que Deus é tão superior, tão sublime, tão acima, que ele não se ofende com as ninharias, com as bobagens que nós fazemos, né? O pecado, ele atinge, ele faz a alma destoar da sua dignidade. Somos nós que erramos, nós que nos corrompemos. Sim. Essa noção, obviamente, não veio da cabeça dela. Isso é ensinado na igreja moderna. Essa noção vem com o modernismo. Sim. E aí eles fazem do sacramento da penitência uma espécie de sessão de terapia, onde você vai lá para se reencontrar, falar dos seus problemas, do porquê que você está se comportando de uma forma tão fora da sua dignidade humana, e ali você quer consertar certos defeitos. Os padres modernistas, quem já teve a oportunidade de ir numa confissão, o padre modernista vai tentar se ajoelhar, o padre não quer que você se ajoelhe, tem que Nossa, cara, sentar é um ali do lado, absurdo isso. É um na absurdo. sessão de terapia, e ele vai dizer que tudo que você falar lá não é pecado, não, isso aí não, porque Não, não é assim, porque o importante é amar, se você não entende, é uma coisa assim muito relativista, muito fora da doutrina católica, e isso não vem da cabeça deles, isso não é uma coisa que eles inventaram, isso está na mentalidade em si, está na mentalidade da missa nova, está na mentalidade das doutrinas, está na forma como a igreja conciliar, né, essa igreja moderna se comporta e da forma como fala, né, e até mesmo na forma como se comporta em relação às outras religiões, as seitas do mundo, né, como se fossem coisas muito respeitáveis, coisas muito dignas, Uhum. meios de salvação. Então, todo esse relativismo, essa falta de noção de condenação da ira divina, a gravidade do pecado, a condenação ao inferno como punição pelos pecados do homem, a ofensa a Deus, a necessidade do sacrifício de Cristo por conta da ofensa do homem através do pecado, todas essas coisas foram apagadas da liturgia, apagadas dos discursos, dos catecismos, das encíclicas, enfim, não se fala mais a respeito disso, porque não é adequado ao homem moderno falar a respeito de condenação, né? Então só se fala do amor, do bem-estar social, essas Liberdade coisas todas. religiosa, né? Liberdade religiosa. Exato. Não Então pode essas, ofender o irmão. exato. Então essas falsas noções prejudicam a noção que se tem, a noção católica que os católicos deveriam ter do sacramento da penitência, né? Uma outra coisa também que afeta muito é a distinção entre a natureza, aquilo que é natural e aquilo que é sobrenatural. Isso os modernistas fizeram de uma forma muito, muito clara, né? São Pio X, na encíclica que ele escreveu contra os modernistas, a Pascendi Dominici Gredius, Apacentando a Grei do Senhor, ele expõe o sistema modernista e ele fala sobre essa confusão entre a ordem sobrenatural e a ordem natural.
Então, os modernistas acreditam que a graça ou a presença de Deus já está na alma do homem, já é natural na nossa existência, na constituição da natureza humana. Portanto, ela não tem como ser perdida. É aquela história, João Paulo II tem uma frase que ele diz que, de certo modo, esse de certo modo é uma coisa assim, Cristo se uniu a cada homem na sua encarnação. Ou seja, como se houvesse já uma união do homem com essa graça de uma forma natural, da própria natureza do homem, já essa graça já está nele. Então ela não pode ser perdida. Uhum. Ela já está em nós. E aí, obviamente, você destrói a necessidade de ter os sacramentos, tanto do batismo quanto da penitência, né? Então é importante a gente ter essas noções bem claras, né? Se você me permite, eu posso falar um pouquinho a respeito disso, de uma forma aqui Claro. resumida. Claro, porque, ô Igor, isso tudo, né? Depois da reforma de 1517 de Martim Lutero, e aquela frase que Lutero fala, né? Que eu acho que todo mundo já viu aquela frase. é, Peque fortemente, né? Mas você sabe dessa frase, né? Sim, que peca fortemente, mas crê mais fortemente ainda e será Sim. salvo. Não, esteja aberto aí a falar a respeito disso, né? Porque vai dar frutos isso mais pra frente, agora. Né, se Deus quiser. Essa, essa noção do protestante é um pouco diferente, mas ela descamba na mesma consequência, né? Um pouco diferente da dos modernistas, mas ela termina numa mesma consequência, Sim. é, que é a destruição total da doutrina católica, né? E a falta dos sacramentos. Né? Você tira a necessidade dos sacramentos com essas doutrinas. Primeiramente, vamos falar primeiro sobre a doutrina católica. Qual que é a visão, o ensinamento da Igreja Católica a respeito disso? Deus cria o homem, e diz o Gênesis que ele formou o homem do barro, da terra, e soprou nele o seu espírito, animou-o com seu sopro divino. Aqui a gente vê duas coisas. Você vê um elemento material, né? A matéria, Adamá, Adão vem de Adamá, ou terra, que significa Uhum. que ele é tomado do barro. Uhum. E você tem o espírito, que eles chamam de ruá no hebraico, né? O espírito de Deus que é infundido nessa matéria. Ali acontece a criação do homem, que é, diferentemente dos anjos, nós temos um elemento material. Os anjos são espíritos puros, né? Eles só têm a parte do intelecto, da vontade, a parte espiritual, por isso eles são tão mais sublimes do que nós. Nós temos essa inteligência que vem do espírito, da nossa alma, né? Nós temos a vontade, essa vontade racional que está também nas nossas partes superiores, mas nós estamos ali juntos, unidos a um elemento material, a essa terra, a matéria, que Uhum. também é uma coisa boa, né? Nós não somos aqui esotéricos para dizer, os esotéricos acreditam que a matéria é uma coisa ruim, que a matéria, algumas correntes esotéricas acreditam que a matéria é uma coisa má, que terrível, e nós não, a Igreja Católica diz que toda a criação de Deus é boa, né? Só que há elementos melhores, superiores, e há elementos inferiores. No caso do homem, a natureza dele, humana, material, é inferior à sua natureza espiritual, à sua alma. Uhum. Essa alma é criada por Deus já no estado da graça santificante. E qual que é a definição de graça na doutrina católica? A graça é a participação sobrenatural na vida divina, ou na natureza do próprio Deus. Então, por uma disposição divina, Deus faz com que a nossa alma esteja unida à sua própria natureza sublime e divina, sobrenatural, que está tão acima do mundo criado que somente um ato de amor e bondade da parte de Deus é que nós podemos participar disso. Só que Deus dá ao homem, obviamente, a liberdade para que ele escolha amar a Deus de livre e espontânea vontade. O amor é um ato livre da vontade. Nós temos que nos inclinar conscientemente com a nossa inteligência
a fazer a vontade de Deus, a amá-lo, a nos unirmos a ele, certo? Então, pela liberdade do homem, essa graça poderia ser perdida se o homem deixasse de cumprir com os mandamentos de Deus, se deixasse de cumprir com a sua vontade. O propósito da vida humana é, Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, ele escreve, é logo a base dos exercícios espirituais. Ele diz que o homem foi criado para conhecer, amar, servir e glorificar a Deus. Esse é o propósito do homem. Se ele não faz isso, ele não serve para nada. É como se eu crio construo uma cadeira. E o propósito dessa cadeira é que eu me sente na cadeira para usá-la e tal. Se ela não tem essa utilidade, você pega a cadeira e joga fora. No homem, o propósito dele é servir, glorificar e amar a Deus. Toda criação tem esse propósito. Os anjos, as criaturas inferiores, os animais, os objetos, essas coisas servem como meios, né? Os homens utilizam dessas coisas, mas o fim último é dar glória a Deus, é conhecer, amar e servir a Deus, dando glória a Ele. E aí, obviamente, o homem, narra a Sagrada Escritura, que o homem seguiu o caminho do pecado. Ele escolheu o pecado, ele quis ser igual a Deus, né? Imitando, por assim dizer, o pecado de Lúcifer. Sim. Em um ato ali de rebeldia, ele tenta ser como Deus, come do fruto proibido, e as consequências disso é que o homem se desliga, ele perde a graça santificante. Ele fica reduzido a uma condição mais animalesca, digamos assim, mais presa a essa realidade terrena, material. Ainda assim é capaz de fazer algum bem. Nossa natureza é capaz de fazer coisas boas também, do ponto de vista natural. A Santa Igreja ensina isso. Mas nós não conseguimos mais, por nossas forças, alcançar a salvação ou merecer essa salvação. Porque a nossa natureza em si, ela é limitada. E ela não, sem a graça divina, a gente não consegue atingir o fim último, que é dar glória a Deus, que é estar unido a Deus nesse laço de amor e de caridade. Então, o que aconteceu é que o homem decaído, ele passa a transmitir essa condição de imperfeição e de pecado para todos os seus descendentes. Esse pecado de origem, esse pecado que nós herdamos da origem da nossa vida aqui, é chamado pela igreja de pecado original, né? É uma tendência que nós temos ao mal e, consequentemente, nós precisamos de arrependimento. Quando nosso Senhor vem, se encarna, se torna homem e vem nos redimir, antes do início do seu ministério, ele manda um preparador, São João Batista. São João Batista diz assim, a mensagem dele que prepara os caminhos de Cristo é a seguinte: arrependei-vos, porque o reino dos céus já é chegado. Então, é uma mensagem de arrependimento, do homem reconhecer que ele sozinho não tem condições de agradar a Deus, que ele sozinho ele é cheio de corrupções, ele tem falhas e defeitos, e ele precisa de um Salvador. Então, São João veio trazer uma contrição, um arrependimento, né, uma humildade no homem para que ele fosse capaz de receber a graça santificante, receber a Cristo. A soberba, o orgulho dos fariseus, por exemplo, que acreditavam que eles tinham a verdadeira religião, que eles eram santos, que eles não tinham pecado, impediu que eles vissem o próprio Cristo e o reconhecessem como Deus. Já aqueles que se arrependeram, que reconheceram a miséria da nossa natureza, a necessidade do Salvador, foram os que receberam a Cristo e o reconheceram como Deus. E ali, com o seu sacrifício, Cristo, sendo Deus e sendo homem, consegue oferecer um sacrifício de valor infinito, ele sim tendo a capacidade de oferecer um sacrifício capaz de satisfazer a justiça ofendida de Deus. Então Deus se ofende sim com o pecado, né? Sim, ao contrário do que dizem os modernistas, o pecado ofende a Deus, e ofende tanto a ponto de ele ter decidido passar pelo horror da paixão, por todo aquele sofrimento, para mostrar o quão horrendo é o pecado. Cara, porque, exemplo mesmo, né? Os protestantes, você vê, os
protestantes adulteraram a Bíblia, né? Dois livros que os protestantes não têm, né? Que contém 66 livros, que é Macabeus e Macabeus 2, Macabeus 1 e o 2, que fala da doutrina do purgatório, né? Então eles acham assim que se eles morrerem, eles vão direto para o céu, aí não precisa se purificar, não precisa de uma confissão, de uma absolvição, porque Deus é a misericórdia, né? Mas eles não têm a plena convicção que a gente precisa pagar pelos danos que fizemos, né? Por causa do pecado original, a gente carrega o pecado original, né? Sim, com certeza. O que os protestantes fizeram, essa falsa noção vem do exagero de acreditar que o homem é totalmente corrompido, que ele não é capaz de fazer bem algum. Sim, Lutero acreditava que o simples fato de acreditar, o simples fato de receber a doutrina e acreditar no sacrifício de Cristo já era o suficiente para você se justificar, mesmo que você continuasse pecando, né? É claro que nem todo protestante pensa assim hoje em dia, né? Alguns são bem rigorosos, sim, puritanos, mas eles destroem a necessidade dos sacramentos, né? Essa, esse é o ponto de divergência. Que Cristo oferece o seu sacrifício por conta da ofensa que nós cometemos com os nossos pecados. Ele oferece esse sacrifício a Deus Pai, só que para que ele aplicasse esses méritos dos seus sacrifícios, ele instituiu a Santa Igreja. Ele deu autoridade aos apóstolos, né? A importância da confissão, do sacramento da confissão, é que nós, como católicos, compreendemos que a autoridade para perdoar os pecados e conferir o sacramento da graça foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo aos santos apóstolos e aos sacerdotes. sim. Então, Cristo ele aplica esses méritos da sua paixão àquelas almas que se arrependem, aquelas almas que reconhecem a sua miséria e que querem mudar de vida e não ofender a Deus mais, né? Hum, Só que para isso tem a igreja. Nós sim, necessitamos da igreja. E isso é por um projeto de amor de Deus, porque Deus sabe que a nossa natureza, como nós somos apegados às coisas sensíveis, às coisas aqui da terra, nós precisamos de algo concreto, visível. Nós precisamos participar de um grupo. Nós somos seres sociais, então nós precisamos ter os amigos, temos a família. Nós precisamos dessa sociedade visível, que é a igreja, com a hierarquia, com o pontífice, com os bispos, os padres, os sacerdotes, a autoridade. Nós precisamos disso. E o sacramento da penitência é interessante porque você tem a certeza do seu perdão, e hum, diz o catecismo romano, que até mesmo quando o seu arrependimento não é perfeito, né? Quando nós falamos um pouco sobre o Tratado de Santo Afonso, ele vai falar que uma das condições é que o pecador tenha um arrependimento, né? Que ele não queira mais pecar. Ao contrário do que Lutero acreditava. Lutero sim, acreditava que você podia continuar pecando, que o importante era acreditar que já estava salvo. Mas não, a Igreja Católica ensina que há necessidade de você, há essa necessidade de você se arrepender e querer mudar de vida, ter esse propósito. Só que muitas vezes, devido à nossa imperfeição, esse arrependimento ele não é 100%. Nós temos algum arrependimento, mas ele não é 100% no sentido que ele não é puramente por amor a Deus. Às vezes é simplesmente por medo do inferno, mas isso já é o suficiente para nos perdoar, porque Deus ele supre essa falta nossa e ele coloca o sacramento da penitência justamente para nós termos a certeza desse perdão, para nós termos esse conforto de ouvir das palavras do sacerdote que nós somos absolvidos. sim, sim, Então, toda essa disposição divina é para nos ajudar, porque nós dependemos disso. Ele reconhece a nossa natureza limitada, apegada às coisas aqui da terra, no sentido de que tudo que nós fazemos tem algo de corporal, de sensível, né, da nossa materialidade aqui na terra. Então, todos os sacramentos vão ter elementos também que são sensíveis, são palpáveis, são observáveis com os sentidos. Por conta dessa fraqueza humana, dessa necessidade, já que nós não somos anjos, e nós dependemos desses elementos sensíveis,
Deus, na sua infinita bondade, também nos dá sacramentos com esses elementos sensíveis, né? E ele dá o poder de perdoar os pecados aos apóstolos e aos seus sacerdotes, aqueles que são sucessores dos apóstolos e que têm a missão dos apóstolos, né? E é interessante que o catecismo, ele até fala a respeito disso, né? Uhum. Ele diz o seguinte, ó, a respeito do poder confiado aos sacerdotes. Diz assim, ó, era necessário que Nosso Senhor, em sua grande clemência, providenciasse um meio mais fácil para a salvação dos homens em geral. Assim o fez realmente, quando por um desígnio admirável entregou as chaves do reino dos céus à sua igreja. Com efeito, a fé católica nos propõe um ponto de doutrina que todos devem aceitar e professar como dogma. Quando alguém confessa sinceramente seus pecados ao sacerdote, estando arrependido de os haver cometido, tendo ao mesmo tempo o propósito de não tornar a cometê-los, todos os seus pecados lhe são plenamente perdoados, em virtude do poder das chaves, ainda que a sua dor de contrição, de per si, não seja suficiente para impetrar a remissão dos pecados. Ou seja, Intenção, né? exatamente. Ele diz aqui, inclusive, ó, um momento histórico, né? Diz que Cristo Nosso Senhor, estando os apóstolos reunidos no mesmo lugar, Cristo soprou sobre eles o seu hálito e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ou seja, Os protestantes aqueles que, descartam essa passagem. é, eu acho que eles riscaram, né, essa parte, porque não tá mais claro do que isso, não é possível, né? Pois Então, é. essa essa noção é muito clara na Sagrada Escritura, né? E, enfim, é através desse sacramento que os méritos de Cristo são aplicados à alma, depois do batismo, obviamente, se a pessoa perdeu essa graça, caiu no desfavor de Deus, é só através desse sacramento que ela recupera a graça santificante. Ela volta a viver a vida divina. Tem um trecho também que eu separei, que Santo Afonso citou no tratado, que é o que Santo Tomás de Aquino ensina a respeito, né, da caridade, sobre o amor a Deus. Olha que interessante esse trecho. Santo Tomás diz que quando Deus manda amarmos a Deus de todo o coração, ele dá a entender que devemos amá-lo acima de tudo. Todo ato de pecado mortal contraria a caridade na sua própria essência, consistente em amar a Deus sobre todas as coisas. Nossa. Isso porque o pecado mortal é quando você deseja algo acima do próprio Deus, né? Porque você Nossa, bem viola a lei forte, né? divina. Bem Aí ele forte diz o essa parte. seguinte, ó, a caridade não pode estar com o pecado mortal. Então, quem está em pecado mortal não tem caridade, está com a alma morta, a alma se desligou da vida divina, portanto a alma está morta, o corpo pode estar vivo, mas a alma não está, Sim. está em um estado de inimizade com Deus. Essa é a gravidade do pecado. Quando Deus revela a sua lei, ele estabelece ali qual é o propósito de Deus para com a natureza humana. O que Deus exige de nós? Aí ele dá os seus mandamentos. É interessante, São Paulo apóstolo fala a respeito da lei e diz que a lei é insuficiente para salvar os pecados, porque a lei ela vem para nos revelar a nossa miséria, né? E o descumprimento da lei, a transgressão à lei, é uma ofensa ao próprio legislador, aquele que criou a lei, que é o próprio Deus. É por isso que você, ao ferir o mandamento de Deus, você está fazendo uma coisa diferente do seu propósito, que é dar glória ao Criador e obedecê-lo. Sim. É por isso, essa é a gravidade do pecado. Então, te torna um inimigo de Deus, né? Faz com que você seja um inimigo dele e, consequentemente, a sua alma se torna morta, destinada à condenação do pecado, à condenação do inferno. Essa noção foi totalmente apagada da missa nova, dos ritos novos. Não se fala mais disso. Essa coisa de pecado mortal, essa coisa de condenação ao inferno,
não se fala mais nada disso, a necessidade do arrependimento. Eles excluíram tudo, cara. Na missa nova, por exemplo, teve até assim, a época que eu frequentava a Fraternidade São Pio X, eu assistia a um vídeo do Monsenhor Felé, que é o bispo responsável pela fraternidade, e ele falou uma coisa muito interessante, né? Nesse ponto ele tem razão. A época ele comentou assim: pega uma lupa se for preciso, e eu peço para vocês olharem os textos do Vaticano II, os textos da Missa Nova, procurem qualquer referência ao inferno, a ofensa a Deus, ao pecado mortal. Eles não falam mais disso, Não né? fala. Então, realmente, isso que o Monsenhor Felé falou é realmente verdade, né? Não se fala mais disso, porque é uma coisa que, segundo os modernistas, perturba o homem moderno, né? Então, o homem moderno é muito sensível, você não pode falar para ele de condenação eterna. Isso é uma coisa da Idade Média na cabeça dele, né? Então, não pode falar de É, que ele vai para o inferno, porque senão o homem moderno ele fica muito chateado, né? eles acham que a vida eterna é aqui na Terra. Né? Aí eles acham que não vai morrer. Vai ficar vivo até o infinito, né? Bom, então, aí você vê que sem essa noção clara da doutrina católica, toda a questão da confissão fica prejudicada. Você já não tem mais sentido na confissão, né? Sim. Você apaga a noção do pecado mortal, da inimizade com Deus, a gravidade do pecado. Para que você vai para a confissão? Então você transforma a confissão numa terapia. Você vai lá para conversar, por que você fez o errado, não queria ter feito isso, né? Então se torna uma coisa muito muito humana, É. muito pouco relacionada a Deus, sobre a lei de Deus, sobre a vontade de Deus, né? Sobre o firme propósito de não pecar mais. Então acho que essa primeira parte era mais a respeito dessas doutrinas que são importantes para nós termos consciência delas, do que é a doutrina católica a respeito da graça, qual que é a doutrina católica a respeito da gravidade do pecado, Sim. o cumprimento dos mandamentos. Nosso Senhor disse: se vocês me amam, vocês vão cumprir os meus mandamentos. Então não existe amor a Deus sem cumprir com os mandamentos, né? E uma vez que você falha com os mandamentos, você cai no pecado depois do batismo, o Uhum. batismo apaga a sua culpa, te compra para Deus como filho de Deus. Mas uma vez que você atinge uma certa idade e conscientemente você acaba ofendendo a Deus através do pecado, não tem outro jeito para recuperar a graça a não ser através da confissão. Essa é a única maneira. É, não tem outro jeito, cara. Porque a confissão, né, é uma misericórdia de Deus, né? Já pensou? Nossa, sem confissão. É a mesma coisa o purgatório que os protestantes, a maioria dos modernistas, ateus, rejeitam, né? Porque se não existe, se só existe inferno e céu, não tem purgatório. Então, mas cadê a misericórdia de Deus? Porque o purgatório é uma segunda chance, né? Você cai no Sim, purgatório, sim. você tem chance de ir pro céu, porque o fogo do inferno é diferente, é a mesma coisa do fogo do purgatório, né? Só que a diferença é que no inferno você não tem a capacidade mais de ver a Deus. No purgatório você tem a chance, né? Realmente. E aqui, se não for através do sacramento da penitência, como que a gente recuperaria a graça, né? E Eu, eu, é a eu mesma coisa. separei um trecho aqui, se você me permite, Ah, sim, pode. eu separei um trecho muito interessante de Santo Afonso, né, sobre o tratado. Quando ele vai falar sobre a confissão, ele diz assim, ó, é exatamente isso, né, que a gente estava comentando agora. Ele diz assim: aqueles que ofenderam seriamente a Deus não têm outra escolha se quiserem escapar da condenação eterna, a não ser confessar seu pecado. Nossa. Ah, mas aí ele continua: ah, padre, mas e se eu me arrepender de todo o meu coração? E se eu fizer penitência por toda a vida? E se eu for a um deserto para me alimentar de ervas e dormir no solo sagrado? Aí ele responde: podes fazer o que quiseres, mas se não confessares o pecado que cometeste, que tens na memória, não haverá perdão para ti. Cara, é um Ou soco seja, na não tem cara, né? É jeito. um soco na cara isso aí, cara. Aí e aí ele fala justamente sobre a vergonha daqueles que ele fala assim que obviamente é aqueles pecados dos quais você se lembra, né? Porque se você esqueceu,
você não tem culpa de ter esquecido, né? Se for um esquecimento, Sim, cara. esse pecado é perdoado. Mas aqueles que você se lembra. Aí ele diz que Santa Teresa d'Ávila recomendava muito, ó, preguem, padres, contra as más confissões, porque por más confissões a maioria dos cristãos é condenada. É, Olha a cara. importância desse sacramento. A maioria, você vê esses relatos de santos, eles falam que a maioria das pessoas que vão para o inferno é por causa que ou esconderam o pecado, né? Ou não se confessaram por causa de vergonha, né? Esconder o pecado. E tem essa questão também, né? Porque às vezes a maioria das pessoas hoje de cair no escrúpulo é muito maior do que no tempo, assim, na Idade Média, né? Porque hoje a gente não tem um sumo pontífice legítimo, a gente não tem bispos, a maioria dos bispos ao nosso redor não é tradicional, né? Ordenado no rito novo, e isso atrapalha um pouco. Com certeza, né? Hoje as coisas são mais difíceis do que eram na época da cristandade mesmo, quando a sociedade era católica, Sim, né? Mas para aqueles ainda que querem viver a fé católica, é importante, né, conhecer sobre a maneira de se confessar, a necessidade que se tem da confissão. E a gente pode até falar um pouco sobre a questão da contrição, né? A gente vai entrar nesse assunto depois, sim, porque muitas pessoas, às vezes, muitos católicos tradicionalistas em algumas regiões não têm acesso aos sacramentos com constância, né? Então, o único modo deles conseguirem a graça nesse estado, nessa situação, é através da contrição e procurar o mais rápido possível, assim que houver a oportunidade, procurar a confissão, o sim. sacramento da penitência, Aham. né? Mas aqueles que têm acesso ao sacramento, é importante sempre manter em mente essa noção da verdade da fé, para não correr o risco justamente de acabar se condenando por confissões mal feitas, né? Pois é. É importante. Eu, bom, vamos passar para a segunda parte agora do Pode tema, que é ficar à sobre, vontade aí. tá? Vamos falar a respeito do sacramento agora, né? Nós falamos sobre a doutrina que a gente tem que ter em mente, que infelizmente as Sim. pessoas hoje em dia já se esqueceram ou nem aprenderam. Agora para aqueles que têm a noção católica e querem se confessar, o qual que é a natureza desse sacramento, o que é necessário para fazer uma boa confissão? Vamos lá. Primeiramente, o que é necessário? O Catecismo Romano, ele vai falar que o sacramento ele é composto de 3 partes essenciais. Tá? Eu separei um trecho aqui onde eles falam a respeito disso. Ó. O sacramento da penitência ele se compõe dessas 3 partes, né? Que é aqui, ó, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Aqui, vamos lá. É próprio desse sacramento ter aquelas partes já mencionadas, né? Que ele já tinha mencionado no texto, que constituem, por assim dizer, a perfeita integridade da penitência. É a contrição, a acusação e a satisfação. Então, esse sacramento tem essas 3 partes. Assim, a penitência de tal modo se compõe dessas 3 partes, que, embora a contrição e acusação, justificando o homem, sejam bastantes para constituir a essência do sacramento, todavia não fica aquela perfeitamente integrada, se não lhe acresce também a terceira das partes, que é a satisfação. Por isso, tão estreita é a conexão entre estas partes, que o arrependimento inclui o propósito de confessar e satisfazer. A contrição e a intenção de satisfazer precedem a acusação. Né? Primeiramente, você tem o arrependimento e a intenção de fazer a satisfação. Depois, você se acusa. A satisfação, afinal, pressupõe as 2 outras partes. Então, é um todo integrado. Né? Esse sacramento ele tem 3 partes. Primeiramente, começa com o próprio arrependimento, com a própria dor de ter ofendido a Deus, né? Sim. Depois você vai propriamente confessar os seus pecados, você vai diante do sacerdote fazer essa confissão, e depois você precisa satisfazer aquela culpa de alguma forma,
que é através da penitência propriamente, né? O padre vai impor uma penitência depois. Isso é um costume que a Missa Nova acabou com isso. Uhum. Essa coisa de colocar penitência para o pecador, isso aí não existe mais, porque se não existe esse pecado, ofensa a Deus, se não ofende a Deus, então vai fazer penitência para quê? Não, é um absurdo isso, né? Para eles, dificilmente a gente vai encontrar um padre mais modernista assim que vai impor penitência. Você tem que implorar para ele te dar uma penitência, se você for lá, né? Ué, Para quem vai nesses supostos padres, né? Modernistas. é. Mas enfim, são essas três partes. Santo Afonso começa a falar, primeiramente, a respeito do exame de consciência. Né? Para você, primeiramente, acusar os seus pecados, ter essa dor dos pecados, você precisa primeiro conhecê-lo. Então, ele diz que, nesse sentido, existe ali a diferença entre o pecado venial e o pecado mortal. Sim. O pecado venial são os pecados mais leves. Eles, de alguma forma, atentam contra a lei divina, só que não diretamente, não de forma grave. Então, a pessoa não perde a graça santificante com esse tipo de pecado. Ela gera alguma mancha, algum problema, algum defeito na alma, sim, ela ofende a Deus de algum modo, só que é de uma forma muito menor. Essa não atenta diretamente ou gravemente contra a lei divina. Já o pecado mortal é aquele que conscientemente tem uma matéria grave, é uma coisa grave, e a pessoa sabe que é, e ela ainda assim o faz. Sim. E isso gera justamente a inimizade com Deus. A gravidade desse pecado é você condenar a sua alma e deixar a sua alma num estado de inimizade com Deus. Essa é uma outra noção totalmente destruída hoje em dia, né? A minha esposa recentemente estava comentando comigo que ela ouvia sempre na missa nova o pregador dizer que não existe esse negócio de pecadinho e pecadão, é tudo pecado. Quer dizer, ó, o sujeito que roubou uma caneta, por exemplo, Nossa, cara. o sujeito que matou o bebê é a mesma coisa na cabeça dele. Então, Não, assim, se fosse na Idade Média, né, a nossa Santa Inquisição, nossa, que falta que faz isso, cara. o sujeito tem uma noção moral totalmente distorcida, né? A Nossa. moral dele é de Pensa cabeça lá, para baixo. o que rouba uma caneta é a mesma coisa É, do cara que mata. porque se for ver, se ele diz que não tem pecadinho nem pecadão, e muita gente pensa assim, viu? É, Muitos protestantes, inclusive na época que eu era protestante, perdão, nada. na época que eu era protestante, eu ouvi isso de pastores, né? Falando, não tem essa de pecadinho e pecadão. É tudo pecado, tudo ofende a Deus. Isso, obviamente, gera uma noção distorcida de moral, né? Isso te leva até ao desespero, se você for ver, porque não é à toa que Lutero era um desesperado, que foi ele que deu origem a essa coisa protestante de achar que o ser humano é totalmente corrompido a ponto de não fazer nada de bom. Também, isso é um exagero, né? É Uhum. o outro lado da moeda. Você tem os modernistas lá que acreditam que não, nada ofende a Deus, tá tudo bem. E você tem o outro extremo do luteranismo lá, do Lutero, que acredita que não, tudo é ofensivo, porque o ser humano não faz nada de bom. Então são dois lados da mesma moeda, né? Fora do equilíbrio, fora da normalidade, fora do que a gente observa. Né? O ser humano é capaz de fazer algum bem e, unido à graça, ele faz coisas extraordinárias. Né? Veja a vida dos santos, por exemplo, uma coisa extraordinária. Agora, é claro que há também a corrupção e existem pecados graves e pecados leves. Né? Os pecados são mortais, que atentam diretamente, gravemente contra a lei divina, portanto, fazem a alma morrer e entrar num estado de inimizade com Deus. Sim. E existem aqueles pecados mais leves, e muitas vezes os santos não estavam isentos dessas pequenas faltas. Né? Deus muitas vezes permite. Às vezes, com uma graça muito, muito especial, tem alguns santos que nem mesmo os pecados veniais têm. Sim. Uhum. Né? Ou que tem pouquíssimos pecados veniais. Há histórias de santos assim. Né? São Luís Gonzaga, por exemplo, ele passou a vida inteira confessando um pecado. É. Ele explodia um canhãozinho quando era criança e falava um nome feio. Ele nem sabia o que significava, né? Ele passou a vida inteira só confessando isso, porque ele não tinha mais nada para dizer.
E dizem que ele desmaiava quando confessava. Ele desmaiava, porque ele tinha tanto horror de ter ofendido a Deus, porque ele desmaiava, ele passava mal, porque tinha explodido o canhãozinho e falado um nome feio. Então, Nossa, cara, a gente tem olha, muito que aprender com o Santos. é, tá, então assim, é uma coisa, às vezes nem os santos são isentos dos pecados veniais, né? Alguns outros estão, né? Estão numa graça tão grande, uma união tão grande com Deus, que nem mesmo esses pequenos deslizes são cometidos por esses santos. Sim. Aí, em relação à confissão, né? Voltando à questão da confissão, Santo Afonso diz que você tem a obrigatoriedade de confessar todos os seus pecados mortais. Então, no exame de consciência, você precisa voltar, sabe? Ver qual foi a última confissão boa que eu fiz. Você faz muitos anos, muito tempo que a alma não se confessa. Ele tem que aplicar um pouco mais de diligência, sabe? E com um pouco mais de paciência. Se for uma alma que já tem o costume de se confessar, esse exame já não precisa de tanto, não precisa ser tão detalhado, não precisa ser tão desgastante. Ele diz que há dois erros que prejudicam a alma. Um é o desleixo, né? São aquelas almas que não estão nem aí, que não confessam assim metade dos pecados que tinham para confessar. E você tem o escrupuloso, que é o que fica caçando qualquer coisinha. Ele falou que vira um inferno a confissão, é uma tortura, porque ele não consegue ter paz, o escrupuloso não consegue ter paz, porque é sempre uma sessão de tortura, ele tem que lembrar de tudo, ele fica procurando onde não tem. Para esse desleixado, Santo Afonso de Ligório, ele começa a chamar a atenção, né? Ele conta até a história de um rapaz que ficou muito tempo sem se confessar. No final da vida ele se confessava assim com muito desleixo, sabe? E aí ele ficou muito doente, caiu enfermo, e ele ia se confessar, ele chamou um padre para se confessar, mas aí o demônio apareceu para ele com uma lista de pecados que ele não tinha confessado a vida toda porque ele era desleixado. Nossa. O rapaz entrou em desespero, desistiu da confissão e morreu em pecado mortal. Foi Nossa, condenado ao cara. inferno. Olha aí. É. Então, o Santo Afonso conta essa história, né, para justamente chamar a atenção. Ó, se você é um desleixado, toma cuidado, porque você pode ir para o inferno por conta disso. É. E o conselho que ele dá para o escrupuloso é que obedeça o diretor espiritual. Ele só vai ter paz, o escrupuloso só tem paz se ele obedecer, se ele for dócil àquilo que o diretor manda. É assim que ele encontra paz. Então são esses dois defeitos que precisam ser remediados, né? A gente tem que ter muito cuidado. É Sim. claro que entre esses dois a virtude está no meio, no equilíbrio, mas ela pende mais para o lado, é mais virtuoso ser escrupuloso do que ser desleixado, né? É. Enfim, você tem os dois extremos, mas tem um extremo mais próximo da virtude, né? Isso é até uma noção que Aristóteles fala na sua Ética, mas a gente não vai entrar nessa questão. Uhum. Mas é bem interessante. O escrupuloso é melhor ser escrupuloso do que ser desleixado, mas ainda assim o escrúpulo faz muito mal à alma, né? Porque transforma tudo numa coisa muito difícil. Então, a obediência ao confessor é o remédio para o escrupuloso. Aí ele fala sobre a dor. Essa parte é a mais importante da confissão. Essa é a primeira que acontece, que é você saber, você ter consciência da gravidade do pecado e você ter essa detestação, você odiar o pecado porque ofende a Deus, nosso Senhor. Essa dor causa muita confusão, porque muitas pessoas acreditam que dor se refere a uma dor Sim, de física. sentimento. É uma dor física ou um sentimento, né? Tem que sentir essa. E não é bem isso, né? O catecismo ele é muito claro quando ele fala a respeito disso. Ó, eu separei um trecho aqui do catecismo sobre a contrição. Diz o seguinte, ó, a definição dos padres do Concílio de Trento foi a seguinte, diz o catecismo: contrição é uma dor da alma e uma detestação do pecado cometido, com o firme propósito de não tornar a pecar.
Mais adiante, falando do caráter da contrição, os padres do concílio acrescentam: assim, prepara a final para a remissão dos pecados, contanto que seja acompanhada da confiança na misericórdia divina e da intenção de fazer tudo o que se requer para a digna recepção deste sacramento. Aí ele diz o seguinte, mais embaixo, né, o catecismo. Sim. Já que definimos a contrição como uma dor, cumpre advertir os fiéis que eles não suponham que seja uma dor perceptível aos sentidos corporais, pois a contrição é um ato da vontade. Santo Agostinho explicava que a dor sensível é uma companheira da penitência. Você sente choro, lágrimas, essa coisa sensível é uma companheira, mas não é a própria penitência. Porque a própria penitência é essa dor que, segundo os padres do Concílio de Trento, foi usada a expressão dor para designar a detestação e o ódio do pecado, já porque assim lhe chamam as Sagradas Escrituras. Por exemplo, nas palavras de Davi, que disse: até quando nutrirei dúvidas em minha alma e dor em meu coração durante o dia inteiro? Aí os padres continuam, o catecismo continua. Já porque da própria contrição nasce uma dor na parte inferior da alma, sede da concupiscência. O que eles estão dizendo aqui no catecismo e no concílio de Trento? Que essa dor, ela é um ato da vontade. A palavra contrição, ela vem de uma palavra que significa esmagar. Uhum. É como se houvesse um esmagamento da alma diante da grandeza de Deus, né? E diante da gravidade do pecado. Quando a alma vê no exame de consciência o mal que fez, e quando você para pensar que essa dor, que aquele pecado é uma coisa que entristeceu a Deus, que ofendeu a sua majestade, que é uma coisa horrenda pela própria natureza do ato, ali você consegue detestar o pecado, por ele ser oposto à grandeza de Deus. Então, novamente eu digo, sem a noção verdadeira do que é o pecado, do que é a graça santificante, da natureza maligna do pecado, você não consegue ter essa noção sobrenatural e você, portanto, não consegue uma contrição, você não consegue ser perdoado. Então, essa é a parte mais importante. Santo Afonso, ele chega até a dizer que se você tem uma contrição perfeita, né, que é por puro amor de Deus, você consegue ser perdoado, né? Se você morreu, teve uma contrição, não conseguiu confessar e você morreu, você pode se salvar e ter sido perdoado, mas você não consegue ser perdoado sem a dor. Ainda que você vá confessar, se você não tiver essa dor, esse ódio ao pecado, e se você não tiver esse propósito de não mais ofender a Deus, você não consegue o perdão de Deus, você não consegue recuperar a graça. É verdade. Igor? Então ele diz que você... Pode falar. Ah, tá escutando, né? Tô escutando. Não, pode continuar. Bom, e depois ele fala sobre esse propósito de você não pecar mais, e ele fala sobre a importância de você eliminar essa parte extremamente importante. Eu até foi o que mais me chamou a atenção na leitura desse tratado. É a questão de você eliminar toda e qualquer ocasião de pecado, ocasiões próximas de pecado. Sem isso, é recomendado aos confessores, né? Ele dá o conselho aos confessores que não deem absolvição se o penitente não estiver disposto a se livrar das ocasiões próximas de pecado. Sim. Né? Existe ali uma dupla, dois tipos de ocasião. Existe a ocasião remota, distante, que é aquelas ocasiões do dia a dia. Você tem que trabalhar, por exemplo, e lá no trabalho ficam aquelas piadas, aqueles caras que ficam falando bobagem. Infelizmente, nós precisamos trabalhar, então não tem como eu sair do trabalho por conta disso. Você não pode, não tem como. Então, essa é uma ocasião remota. Agora, suponhamos que... vou trazer um caso bem concreto, né, que é uma coisa que está até em debate na Igreja Nova, que é a questão
dos recasados, entre aspas, Nossa, que cara. moram na mesma casa. O sujeito, eles eram casados na igreja, contraíram matrimônio, se separaram. Aí o sujeito casa, entre aspas, com uma outra, vai morar com uma outra moça, né, como se fosse um segundo casamento, e moram na mesma casa. Ele poderia se confessar e continuar morando na mesma casa com a moça? Claro que não. Isso é uma ocasião próxima de Impossível, pecado. não pode. Exatamente. Sem que você remova essa ocasião próxima de pecado, você não recebe a absolvição. E outra que se a pessoa que ele casou, porque hoje no Concílio Vaticano II, o que tem de pessoas querendo anular o casamento, olha, é impressionante, cara. E aí acontece que não tem como, cara. Como você casou com uma mulher, a mulher lá não morreu ainda, não faleceu, e o cara não chegou ficar viúvo, aí você vai casar com outra mulher, você vai estar em pecado, não tem como. Exato. E assim, é impressionante que agora a conversa é que a comunhão vai ser liberada em determinadas circunstâncias, né? Você vai poder comungar, mesmo que você esteja vivendo lá numa situação objetivamente pecaminosa. Dizem alguns, né? Porque eles não são todos assim modernistas extremamente radicais. Alguns são mais moderados, digamos assim. E os modernistas mais Cara, moderados, é que nem a maçonaria, cara. Tem a maçonaria mais conservadora e tem a maçonaria mais do lado comunista. é, É sempre o, assim, cara. a maçonaria do PT e tem a maçonaria mais conservadora. Tem isso mesmo, infelizmente. E assim, os modernistas têm isso também. Dizem os modernistas, se eu não me engano, acho que foi o Wojtyla, o João Paulo II, que disse que não, eles podem receber, mas eles têm que viver como irmãos, né? Só que aí vem os modernistas hoje em dia, os novos, os recasados, têm que viver como irmãos, vai viver como irmão dentro da mesma casa. Não é Isso é possível, uma velho. ocasião próxima e evidente de que é uma ocasião próxima de pecado. É óbvio que eles vão cair em pecado, viver na mesma casa. Não tem como. São pessoas que já vivem uma relação, já tem uma relação ali de concubinato, digamos assim, que é já uma situação de pecado objetiva, com relações e tal. Elas não podem ficar na mesma casa. Se É, você não separar, você vai continuar em ocasião de pecado. Isso é um fato. porque até justamente, né, ô Igor, nós assim, nós casamos no rito tradicional, você vê ali que a gente sabe que o padre é uma testemunha e quem decide o matrimônio são os noivos, né? Então ali Sim, a palavra dos noivos, então não tem como, é impossível, cara, anular o casamento, cara. Entendeu? A não ser que se for o cara vai casar, a mulher vai casar com o cara e esse cara não foi sincero com ela durante um bom tempo e vai casar mentindo, a mulher não sabe, né? sim. E aí esse cara Ou em traía caso de ela, forçou, né? traía. Hã? Ou quando forçou, né? Quando o pai da. Antigamente acontecia, Sim, o pai da noiva ameaçava, ou você casa ou eu te mato. Aí também tem sim, um vício de consentimento. porque tipo assim, se uma pessoa vai querer casar, arruma um cara que fala que é solteiro, mas na verdade esse cara teve vários casamentos. E aí, depois daqui uns 5 anos, a pessoa descobre que esse cara trai ela e que esse cara, antes de casar com ela, era casado com outra pessoa. Aí sim pode pensar numa possibilidade de querer anular o casamento da pessoa, cara. Porque a pessoa não sabia, né? Teve uma mentira por trás. Agora, quando é relação, quando você faz um compromisso com Deus, né, ali na hora ali, aí é impossível, cara, de você querer depois, tô enjoado do meu casamento, vou arrumar outra mulher. É impossível isso, cara. E ali não tem como você. é, não tem como você viver, receber os sacramentos da igreja se você está numa segunda união, digamos assim, se você não se separa, né? Você até pode ir à missa e tal, mas você não pode receber o sacramento da confissão, você não pode receber a absolvição. Pois é. Enquanto essa situação, essa ocasião próxima não seja dissolvida, porque senão seria um abuso do sacramento. É claro que, assim, existem inúmeras situações, circunstâncias, que poderiam ser, Santo Afonso fala disso no tratado, há circunstâncias que poderiam ser ocasiões remotas, mas que, devido ao histórico da pessoa, do fiel, aquilo já se tornou uma ocasião próxima.
Então, por exemplo, vamos supor, um sujeito que tem um vício de ver coisa errada essas porcarias de pornografia, coisa na internet. Esse sujeito, ele não pode, de forma alguma, um sujeito normal, que não tem esse defeito, que já pode muito bem se reunir no seu canto, no seu quarto, abrir o seu computador, fazer suas pesquisas, assistir as suas aulas, etc. e tal. O sujeito que tem esse problema, esse vício, que chegou num nível muito grave desse vício, de ver coisas erradas, não poderia ficar sozinho com o computador, porque aí se tornaria uma ocasião próxima para ele, entende? Ele teria que se livrar dessas ocasiões, né? Teria que fazer esse acordo com o confessor para se livrar de situações assim, ou tentar remediar da melhor forma possível essa situação. Ou imagine você, por exemplo, uma pessoa que tem o vício da bebida. Bom, se nós formos a um lugar onde vende bebida alcoólica, é que assim, ó, é difícil a gente falar sobre barzinho hoje em dia, né? Mas dependendo do barzinho, hoje em dia esses barzinhos estão muito corrompidos, né? Mas se tivesse um Nossa, bar cara. normal, como era antigamente, né? Tem alguns lugares que não são tão assim. Você for com os amigos, né? Vamos a um restaurante, a um barzinho ali que tem bebida, Sim. tomar uma cerveja, nós podemos? Dependendo do local, até poderíamos. Agora, um sujeito que tem o vício da bebedeira já não poderia, Não porque pode. entrar naquele local seria predisporia a alma predisporia, não sei nem se esse verbo existe. Iria predispor a pessoa ao pecado de uma forma muito mais séria naquele caso específico, por ele ter o problema da bebedeira, então seria uma ocasião próxima. Uhum. Então, existe um elemento ali subjetivo, né, do que é ocasião próxima ou remota, né, dependendo da situação da pessoa. Às vezes, o que seria uma ocasião remota para um sujeito A seria uma ocasião próxima para o sujeito B. Então, isso tudo tem que ser tratado na confissão. E o mais interessante é que Santo Afonso diz que, se o sujeito não está disposto a eliminar essas ocasiões, ele não pode ser absolvido. É até recomendado que o confessor não dê absolvição a ele, né? Peça para que ele primeiro remova esses obstáculos, essa situação de pecado, essa situação próxima, né, ocasião, e depois ele vai dar a absolvição. Uhum. E, bom, nós falamos sobre o propósito, né? Tem que ter esse propósito firme de não pecar e eliminar tudo aquilo que possa causar uma queda, um problema. E depois ele fala propriamente da confissão bem feita, né? Sobre a questão da humildade que você tem que ter quando você se confessa, a docilidade em obedecer o confessor, a cumprir com aquilo que ele te recomenda. E até o catecismo fala sobre a postura que deve se ter na hora da confissão, né? Fala sobre a postura, você colocar humildemente aos pés do sacerdote, ó, ele diz. O catecismo diz: quem está arrependido de seus pecados, prostra-se humildemente aos pés do sacerdote, para que esse ato exterior de humildade lhe faça reconhecer como é necessário arrancar da alma todas as raízes do orgulho, de onde nasceram e vingaram todos os pecados que agora lamenta. No sacerdote, que se conserva sentado como seu legítimo juiz, o penitente venera nele a pessoa e o poder de Cristo nosso Senhor, pois na administração da penitência, como dos demais sacramentos, o sacerdote exerce o ministério de Cristo. Depois, o penitente enumera os seus pecados, mas de maneira que se reconheça digno do maior e mais duro castigo, e pede com instância o perdão de seus delitos. Aí ele diz uma coisa interessantíssima, ó. Ele diz que nas obras de São Dionísio encontram-se testemunhos formais de que todas essas práticas são antiquíssimas, ou seja, fazem parte já da tradição da igreja desde os primeiros séculos, desde os primeiros cristãos, o costume de se confessar os pecados, né? Então, para aqueles que dizem que, não, eu confesso para Deus direto, eu não
Não tem que ter, o outro é só um homem, eu não vou me confessar para outro homem, né? Esse ato de orgulho que eu não vou Nossa, falar para outra é uma pessoa. soberba, é uma soberba, cara. É, Porque é então você vê a complicado. necessidade. A gente escuta muito isso, né? A pessoa tá, eu o quê? Vou confessar para outro homem como eu, pecador que nem eu. É, Mas olha a grandeza do sacerdote, né? Olha a beleza do sacerdote, a humildade de quem tem que se prostrar de joelhos. Isso acabou na Igreja Nova, isso não existe mais, né? A dignidade da veste do sacerdote, da batina, o, o, a, a, a estola, que tem todo um simbolismo, uma coisa sagrada, é um objeto abençoado, né? O beijo que se dá é comum na confissão, no rito tradicional, você até beija a estola do padre, porque é um sacramental abençoado. sim. A posição de humildade diante do padre, né? Você chegar a pedir a bênção, me abençoe, padre, porque pequei. E se colocar humildemente de joelhos na presença do sacerdote, porque o sacerdote, ele está ali, na pessoa de Cristo. É Cristo que está ali, presente no sacerdote, né? No ministério do sacerdote. E isso é uma coisa muito bonita e é algo que nós precisamos. A nossa natureza, dependente das coisas sensíveis, ela precisa disso. Uhum. Sem isso, nós nunca saberíamos se estamos perdoados ou não estamos. E isso é uma disposição que Deus colocou por amor a nós, né? Então Sim, não é para ter vergonha, não é para ter medo. Ele, Santo Afonso enumera aqui dezenas de exemplos, histórias de almas que foram condenadas, que calaram um pecado mortal por vergonha na confissão. nossa. E muitas histórias, né? Infelizmente, por uma questão de tempo, a gente não vai conseguir ler todas as histórias aqui, mas assim, são exemplos de dar medo, medo mesmo, porque pessoas que eram tidas como se fossem santas, eram pessoas que todo mundo achava que eram santas, que morreram assim, em odor de santidade, e no final das contas estavam em pecado e foram condenadas porque cometeram o sacrilégio de esconder os pecados por vergonha. E Né? e lembrando de absolvição, Igor, eu lembro de uma história, né, do Frei Maximiliano, aquele que morreu no campo de concentração na época do nazismo, né? E tem, acho que uma história, tem a biografia nele, a história de Maximiliano, que quando ele foi condenado a essa cela da morte lá, né, que ele ficou lá com os presos lá, né, ele fazia cada pessoal da cela rezar, né, para não ter ódio e ir pro inferno, né, morrer com ódio no coração e correr o risco de ir pro inferno, né? Era melhor a pessoa ali fazer penitência ali na hora e sofrer aquilo ali e ter a certeza que poderia estar na vida eterna. É, e aí conta, né, que o soldado que foi aplicar a injeção carbólica nele, aquele, não sei se é a injeção meio ácida, sabe? Na veia, Sim, aplicou do lado esquerdo, né, no braço do lado esquerdo. Aí ele tava levantando a mão, porque ele era um sacerdote, ele era padre. Tava levantando a mão sim. direita, né? Aí o soldado nazista tinha perguntado pra ele, né? Mas por que que tu tá levantando a mão direita? Aí ele vira pro soldado e diz, né? Enquanto tu me mata no meu braço esquerdo, eu te absolvo todos os seus pecados com o meu braço direito. Né? Tem esse pequeno trecho que ele fala na biografia dele, né? Então Mas que bonito, né? você vê que o padre, né? O poder do padre, né? De absolver os pecados, né? Que é um representante de Cristo, e ali naquele momento ali, é Cristo que está absolvendo, né? E a passagem da Sagrada Escritura diz, né? Felizes aqueles que me felizes aqueles que não, como que é? Ai, agora me fugiu a passagem. É, depois eu acabo lembrando, né? Então, Certo? Cristo, né, tá ali naquele momento da absolvição, né? Exatamente. A questão da vergonha, inclusive, de contar os pecados, né, é o que faz com que muitos acabem confessando de maneira sacrílega,
Sim. Por acreditar que é simples homem, porque se você pensar, se você tiver em mente que aquela confissão é feita para Deus e que você está confessando para Deus na pessoa do sacerdote, você não vai ter vergonha de contar os pecados, porque Deus já conhece os seus pecados. Né? E é interessante, eu vou ler só uma história, né, com um pequeno trecho aqui que Santo Afonso conta. Ele conta várias histórias, né, que são de deixar arrepiado de medo. Ele diz aqui, ó, vou contar uma historinha que é uma parte que é uma história pequena, né, Uhum. curta. Ele diz o seguinte, ó, o padre Serafim Rassi relata que numa cidade da Itália vivia uma senhora distinta que parecia ser extremamente virtuosa. Ela recebeu os últimos sacramentos em transe de morte, deixando todos os presentes altamente edificados. E morreu. Então todo mundo achava que era uma santa. Uhum. Alguns dias depois, uma de suas filhas, que estava orando e confiando a alma de sua mãe ao Senhor, como de costume, uma de suas filhas ouviu um barulho estranho na porta. Ela olhou e viu a horrível figura de um porco que queimava e fedia. Nossa, cara. Tal medo tomou conta da pobre menina que correu para se jogar pela janela. Mas ela ouviu uma voz que lhe dizia: Parai, minha filha, parai. Sou tua infeliz mãe, que todos consideravam santa, mas Nossa. que Deus condenou ao inferno pelos pecados que cometi e que nunca confessei por constrangimento. Não rezai por mim, porque tua oração aumenta meu tormento. E então, gritando, o porco desapareceu. Nossa, que história é essa? É, Forte, hein? é forte. Tem uma outra aqui, ó, de um rapaz, ó. Isso é tirado dos Anais dos Padres Capuchinhos. Uhum. É. Conta-se que era um religioso, que, embora com fama de fervor, fez suas confissões sacrílegas, ele escondia os pecados. Ele ficou gravemente doente. Contaram-lhe sobre se preparar para morrer bem e trouxeram-lhe um confessor. Mas quando ele tinha o confessor diante de si, disse: Diz, padre, quando saíres, que eu me confessei, mas a verdade é que eu não quero confessar. Aí o padre perguntou: E por quê? E ele respondeu: Porque eu já estou condenado. Eu nunca confessei totalmente meus pecados, e agora Deus me nega como um justo castigo a graça de confessar adequadamente. E dizendo isso, ele mordeu furiosamente a língua enquanto gritava: Língua maldita, que não queria declarar meus pecados quando podia fazê-lo. E assim, rasgando a sua língua em pedaços e gritando, ele deu sua alma ao diabo. E o cadáver ficou preto como um tição. E um barulho assustador foi ouvido, acompanhado de um fedor insuportável. Misericórdia, cara. Você vê? A vida É. toda ele escondeu E, pecados. e sempre você vê que Deus sempre dá uma chance, cara. Dá uma chance pra pessoa se converter, né? Você vê ali que Se... tem sempre uma chance. Isso, são, assim, aí ele conta um monte de outros relatos. É impressionante, cara, impressionante. E justamente pela vergonha, sabe? Há muitos que ficam com medo. Olha essa outra aqui, que é uma história bem curta também. Ó. Santo Antonino conta que uma viúva, pessoa de grande devoção, tendo feito amizade com um homem jovem, acabou pecando com ele. Ela se entregou à penitência, à esmola e entrou para um convento, mas nunca resolveu confessar seu pecado. Fizeram-na abadesa e terminou seus dias com o cheiro de santidade. Uma noite, uma freira rezando no coro ouviu um rugido alto e uma sombra envolta em chamas. Perguntou quem era, e a sombra respondeu: Sou a alma da abadesa, estou no inferno. A freira perguntou: E por quê? E ela respondeu: Por não querer confessar um pecado que cometi quando ainda vivia no mundo. Vai e contai a todas as freiras, e não deixai nenhuma delas rezar por mim. E então houve um grande barulho e desapareceu. Nossa, isso. Olha que coisa. Ô, esse livro, depois você fala aí, depois, pra indicar, indicação É, pra esse livro, pessoa, esse livro é excelente. porque é muito bom. O nome dele Tem o nome do um. livro é Para Confessar-se Bem, de Santo Afonso Maria de Ligório.
Oi, Ele, Igor. ele insiste, ele insiste nessa parte porque ele disse que ele fala para os pregadores, continuem a pregar sobre isso, porque muitos são os cristãos que confessam escondendo pecados e acabam se condenando por isso. Sim. Ô, Igor, tem uma história também que você fez eu me lembrar, que faz tempo. Eu li um livro, não vou lembrar o autor, que já faz anos que eu li. É um livro bem curto, mas fala, chama Carta do Além, né? Fala das pessoas que tiveram a chance de se confessar e não quis se confessar e morreu e foi pro inferno, né? E aí Sim, tem uma história de uma mulher, né? Eram duas amigas que estudavam na mesma escola e uma se tornou freira, né? Foi pro convento, se tornou freira porque queria se salvar. E a outra não queria seguir os conselhos da amiga que se tornou freira, acabou vivendo em baile, festas, né? Essas festas que ela ia, conheceu um cara, casou com esse cara, e chegou a acontecer também que esse cara não ia para a missa, ela ia às vezes sozinha, entendeu? E aí, tipo, esse cara chamava ela pra ir pra festa. Olha que é o marido dela, né? Casou com nossa. ela. E aí, ela às vezes ia, mas ficava com meio com ressentimento. Ah, será que eu vou ofender a Deus? Tal. E aí teve um dia que ela teve uma chance, né? Essa amiga dela alertou ela, teve a chance dela se confessar e ir pra missa. E ir pra missa depois. Só que ela não queria, ela acabou indo para uma festa, e nessa festa, eles voltando, ela e o marido dela voltando de madrugada, acho que bateu o carro numa árvore. E aí os dois morreram na hora, entendeu? E aí depois essa amiga que estava no convento descobriu que essa tinha falecido e ficou rezando pela alma dela, né? E aí depois eu não vou me lembrar agora. De repente ela ouviu uma voz falando para ela assim: minha amiga, não reze por mim porque eu estou condenada ao inferno, entendeu? Perdeu tempo da vida, teve chance de se confessar, não se confessou, e aí você vai ver, né? A maioria das pessoas hoje, você vai contar uma história dessa para a pessoa ela não vai acreditar. Ah, eu acho que eu lembrei a passagem que eu ia falar, né? Aquela passagem que Cristo falava, né? Que felizes aqueles que acreditaram sem ter me visto, porque é deles o reino dos céus, né? Sim, Então, sim. somos nós, somos felizes porque acreditamos em Cristo, não vimos ele pessoalmente físico, mas acreditamos, né? E a mesma coisa a parte da confissão, cara. Mas como que você vai confiar ali, vai confessar com um cara que é homem? Eu não, ele é o Cristo ali. Cristo ali na hora vai absolver seus pecados. E você vê que tanta gente tem condições de ter um arrependimento, né? No final acaba não querendo se confessar e acaba indo pro inferno, infelizmente, cara. Realmente, hoje em dia, essa, essa doutrina, esse costume foi perdido, né? E é a causa da ruína de muita gente, infelizmente, no nosso mundo, né? Aí, se a gente parar para pensar que esses cristãos fervorosos, foram condenados por terem cometido esse pecado de sacrilégio e terem abusado da misericórdia de Deus, mas que na aparência eram muito piedosos, em Uhum. épocas de cristianismo, onde o cristianismo florescia, né, na sociedade. Imagina hoje quantas almas não são condenadas, né? É interessante que o evangelho de São João Batista, o evangelho de Cristo, tem a doutrina do arrependimento. Arrependei-vos porque o reino dos céus é chegado. Então, o precursor do Messias, o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, diz sobre a importância do arrependimento. O evangelho do anticristo, que é a antítese de Cristo, seu Sim. contrário, né, digamos assim, é justamente um evangelho do não arrependimento, porque não existe necessidade de arrependimento, né? Vocês são como Deus, o homem é livre para fazer o que quer, O não homem no existe céu. ofensa a Deus, o homem é livre para amar como ele quiser.
para se relacionar como ele quiser, para ser como ele quiser, para escolher o sexo que ele quiser, para se vestir como quiser. O homem é livre para escolher a sua própria religião. Então, assim, não há necessidade de arrependimento. Essa é a marca do evangelho do anticristo. As pessoas se fecham, elas têm um coração fechado à doutrina de Cristo. Por isso, quando o anticristo vier, ele vai ser recebido, vai ser louvado, porque o mundo moderno está sendo construído à imagem e semelhança do demônio. Uhum. É um evangelho totalmente contrário ao evangelho do arrependimento. Então, falar sobre a questão da necessidade da confissão, da necessidade desse sacramento, da penitência, é uma coisa extremamente importante nos dias de hoje. E, infelizmente, se a gente for esperar isso vindo da parte dos modernistas revolucionários da Missa Nova, isso não vai acontecer, porque mudaram completamente a doutrina. Infelizmente, eles têm, assim... São Paulo Apóstolo fala sobre a grande apostasia, também precederia o aparecimento do anticristo, e diz que, porque os homens não amaram a verdade, não a receberam, Deus permite a operação do erro, para que creiam na mentira e sejam condenados. Então haveria uma grande apostasia, uma grande rebelião, uma revolta contra Deus, e nós não sabemos se nossos tempos são o cumprimento dessa profecia, né, ou se vai haver ainda algo maior no futuro, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse espírito de rebeldia, de orgulho contra Deus, e relembrar sempre as palavras de São João Batista. Preparar o nosso coração para receber a Cristo. Arrependei-vos, porque o reino dos céus já é chegado. Se não fizerdes penitências, morrereis nos vossos pecados. É o que o nosso Senhor disse. No final do livro, Santo Afonso fala sobre a necessidade de cumprir com a penitência, né, que é a terceira parte do sacramento. Você tem o arrependimento, a contrição, você tem a confissão propriamente, você falar dos seus pecados para o padre e receber a absolvição, vai impor uma penitência para que você cumpra e satisfaça, de alguma forma, aqueles pecados que você cometeu, né, a pena temporal daqueles pecados. Sim. Na doutrina católica, o pecado mortal, ele gera inimizade com Deus e, portanto, condena a alma ao inferno, né? Uma ofensa feita a Deus na sua dignidade infinita, ela acarreta uma punição infinita. No caso, infinita no tempo, na punição do inferno. Só que com a confissão, com os méritos de Cristo, essa pena eterna, ela é absolvida. A pessoa não precisa, a alma não precisa mais pagar eternamente no inferno. Mas ainda resta alguma culpa temporal, né? E essa culpa, ela é satisfeita com a penitência imposta pelo sacerdote e também com as outras penitências que a alma faz aqui nessa vida, nessa terra. Podem ser jejuns, orações, peregrinações, visitas a santuários, tudo isso vai apagando essa pena temporal. Sim. E aí, como você até comentou, a respeito do purgatório, o purgatório, ele é justamente para a alma terminar de pagar essa pena, caso ela não consiga satisfazer a pena aqui no tempo, né, aqui na Terra. Se ela vier a morrer e ainda tiver algo para se purificar, alguma coisa para pagar, ela vai pagar no purgatório. Sim, sim. Então, esse é o propósito da pena imposta pelo sacerdote. E é interessante, Santo Afonso diz que se a alma confessa pecados veniais e o sacerdote impõe uma penitência para aqueles pecados veniais, se a pessoa não cumprir com essa penitência, ela comete um pecado venial. É bom que se cumpra o mais rápido possível, né? Ou quando o sacerdote determinar. Agora, se forem pecados mortais, e o sacerdote estabelecer uma penitência para esses pecados mortais, se a alma não cumprir, ela peca mortalmente. Sim. Então, tem que se cumprir o mais rápido possível, ele diz, ou quando o sacerdote determinar, né? Se o sacerdote estabelecer um tempo específico para a pessoa cumprir com essa penitência, ela tem que obedecer
ao confessor. E é interessante que ele diz também, existe essa dúvida, se a alma tem que cumprir, se o penitente ele vai, se confessa, tem que cumprir uma penitência, sei lá, rezar o terço uma semana. E durante esse tempo, vamos supor que ele caia de novo em pecado mortal, né? Ele tem a infelicidade de cair nesse pecado. Ele ainda tem que cumprir com a penitência? Essa penitência ainda é válida? Santo Afonso diz que sim. Ele tem a obrigação de terminar de cumprir a penitência, ainda que ele tenha pecado mortalmente. Aí depois ele vai confessar de novo, né, por aquele pecado cometido, e aí o sacerdote vai impor uma nova penitência para que ele satisfaça a justiça divina. Tem que cumprir a penitência, não tem como, cara. Para encerrar o ciclo, né? O catecismo romano diz que é parte integrante do sacramento, né? Por isso que o sacramento recebe esse nome, né? Ou confissão ou penitência. Sim. Nossa, é muito importante falar sobre isso, Igor, porque a maioria das pessoas hoje que tá nessa igreja moderna, eles não entendem muito o que é confissão, né? Infelizmente. E muitas vezes o pessoal que vem de fora, ou quem veio do protestantismo, como é o meu caso, eu quase não fiquei muito tempo ali frequentando missa nova, eu não fui muito, eu vim mais assim, direto do protestantismo, e pessoas que vêm da igreja conciliar, digamos assim, muitas vezes a gente não sabe bem como fazer, né, uma boa confissão. Então é bom sempre a gente aprender esses aspectos básicos da doutrina, do catecismo da igreja, para a gente procurar melhorar sempre e nos santificar, né? Eu acho que esse é um assunto muito importante porque ele ele presume também uma série de outras doutrinas que o católico tem que saber e que hoje não é mais ensinado. Sim. Ô Igor, tem mais algo para falar sobre isso? Bom, esse o resumo, assim, né, do Tratado de Santo Afonso e da doutrina a respeito do sacramento, que é explicada no Catecismo Romano. Uhum. Eu só gostaria de recomendar para as pessoas que estão ouvindo que leiam, que procurem assim estudar com mais detalhes. Santo Afonso coloca um monte de exemplos, sabe? Ele ensina através de exemplos. É Sim. muito rico o tratado dele. É um tratado bem curto, tem umas 60 páginas, eu acho, mas é muito rico, um monte de exemplos, explicações. Então, acho que vale muito a pena, por mais que a gente consegue explicar o básico, às vezes numa conversa, né, gravada assim, eu acho interessante que as pessoas procurem ler, procurem estudar, né? Se não tiver tempo, às vezes, eu espero que ajude essa explanação breve, eu espero que ajude de alguma Ah, forma. Mas a recomendação que eu gostaria de deixar é para que as pessoas procurassem conhecer mesmo a doutrina e ler o Tratado de Santo Afonso. Eu acho extremamente positivo. e com certeza, Igor, vai ajudar muito, muito. Podemos encerrar então? Pode ser. Vamos encerrar. Bom, já que a gente encerramos sobre o assunto, eu quero agradecer, né, ao Igor por ter disponibilizado esse tempo, né? Ele que tem família, tem uma filha para cuidar. É muito difícil para um pai de família ter um tempo de fazer um podcast de 1h30 e poucos minutos. Agradeço muito, Igor, sua presença. Eu que agradeço, Lucas, pela oportunidade e eu espero ter contribuído de alguma forma. Ah, sim, claro, contribuiu sim. Você contribuiu muito, porque vai ajudar muitas pessoas, porque a maioria das pessoas não tem costume de ler, né? Então o áudio é melhor para escutar. E fique também uma outra oportunidade, se quiser estar fazendo outro podcast relacionado à história da igreja, seja de algum santo, você está muito convidado aqui à plataforma e ao canal. Ok, então, Lucas, obrigado, viu? Eu agradeço de coração E e obrigado pela oportunidade. Espero que realmente contribua de alguma forma. obrigado você. Vamos rezar uma Ave Maria por você, por sua família.
né? E para que esse áudio chegue a mais pessoas, né? E que dê frutos. Tá ótimo, então. Ave, Pode rezar. tá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seas vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bom, pessoal, então é isso. Somos gratos ao Igor por ter esse tempo aí, né? Ter feito o podcast. Siga os conselhos dele, compre o livro, né? Conversais, como que é o livro, o nome do livro mesmo? Para confessar-se bem. Sim. Indicação, eu vou deixar o link de algum lugar que vocês possam comprar. Mas é isso. Deus abençoe e salve Maria. Viva Cristo Rei, Igor. Salve Maria. Viva Cristo Rei.